João Pedro da Silva, acusado de atirar contra o sargento da Polícia Militar, J. Oliveira, durante tentativa de assalto na zona sudeste de Teresina, teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Ao vivo, o repórter Chico Filho traz mais detalhes para você. Boa tarde, Chico Filho, decola daí, por favor. Olá, Beto, muito boa tarde você que está em casa acompanhando o Balanço Geral desta quinta-feira. Nós vamos falar agora ao vivo com o delegado Bruno Sulino, que é o presidente deste inquérito, onde já traz o João Pedro como um dos participantes da tentativa de latrocínio contra o policial militar J. Oliveira. O caso aconteceu na região sudeste da capital Teresina no início da semana, né? O policial se encontra ainda hospitalizado, já o João Pedro, ele se encontra preso de forma preventiva. E a polícia, é claro, ainda continua na intenção de capturar os outros envolvidos nesta ação criminosa. E os detalhes a gente acompanha agora ao vivo com o delegado Bruno Sulino. Delegado, a prisão do João Pedro já aconteceu de imediata, de forma preventiva, né? Houve até uma explicação em relação ao magistrado que determinou o porquê não aconteceu de forma em flagrante. O senhor poderia nos trazer as informações de como está o andamento desse trabalho investigativo? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Então, a nossa equipe aí, graças a uma dedicação intensa em cima desse caso, a gente conseguiu estar avançando bastante quanto à questão da identificação e da quantificação de pessoas envolvidas nesse caso. Nós sabemos que teremos aí maiores e menores envolvidos, né? Então a gente está apenas formatando os relatórios para que a gente possa estar alimentando as representações que serão levadas junto à análise do Poder Judiciário. A gente espera que essa celeridade ela aconteça para que a gente possa ir em busca de localizar e de estar colocando à disposição da Justiça todos os envolvidos em relação a esse caso contra o sargento Jurandir. Agora, delegado, a gente observa naquela imagem gravada por uma câmera de monitoramento, o João Pedro é o criminoso que chega na moto, um dos dois, né? Primeiro chega uma dupla e uma moto e logo em seguida um carro também para com os outros compassos. O João Pedro seria, então, o criminoso da garupa da moto. Ele seria, de fato, quem atirou contra o policial? Sem sombra de dúvidas. A nossa equipe já não tem mais dúvida quanto a isso. A gente já consegue determinar todos os envolvidos aqui, a gente consegue demonstrar o que cada um fez, conseguimos demonstrar o porquê que eles se juntaram antes desse crime, qual a real intenção do bando, porque é importante que se diga que quem vai responder por isso não é só quem puxou o gatilho. Todo mundo que estava lá no entorno dessa ação também responderá, porque sabia que era uma consequência totalmente previsível. Então, o João Pedro foi quem atirou, foi quem desferiu esses disparos contra o sargento, mas todos esses que se encontram no local deram suporte a essa ação dele. O senhor, inclusive, citou aqui que existem maiores de idade e menores de idade envolvidos nesta ação contra o policial. A polícia já tem um número de envolvidos? Quantos estão envolvidos? Nós sabemos que são 7 envolvidos. Nós estamos apenas trabalhando no melhoramento dessa qualificação, da identificação, para que a gente não deixe restar nenhuma dúvida quanto a isso, para que possibilite um melhor oferecimento da denúncia por parte do promotor, um parecer favorável ao nosso pedido de prisão cautelar, bem como uma decisão mais fundamentada por parte do Judiciário. Delegado, as informações em relação à ficha desses envolvidos, pelo menos do João Pedro, esse que já está preso. A gente sabe que ele tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, a gente sabe que existem certas participações dele no crime que não chegam ao conhecimento da Justiça, tendo em vista que são situações em que ele se coloca à disposição da organização criminosa local, mas que por vezes não é pego em flagrante delito, mas a gente sabe que esse envolvimento dele é ativo naquela região onde ele residia. Agora ele se coloca fora de circulação e a gente espera deixar ele dessa forma durante um bom tempo. Delegado, nesta fase da investigação, a ajuda da população é bem-vinda? Alguém que possa passar algum tipo de informação, até de forma anônima, em relação aos outros envolvidos? Claro, a população ela é uma ferramenta importantíssima, afinal de contas a gente trabalha para eles. Então nós somos aqui apenas a ferramenta escolhida para ir atrás desse pessoal. Então o nosso trabalho é essencial ao envolvimento e à participação da população.
Ok, muito obrigado ao delegado Bruno Sulino, que é o presidente do inquérito investigativo, que apura as informações da tentativa de latrocínio contra o policial militar J. Oliveira, caso ocorrido no início da semana na região sudeste da capital Teresina. Dos 7 envolvidos, como o delegado bem disse, tem no meio maiores de idade, menores de idade, o que puxou o gatilho, que atirou, que chegou como dupla com outro compasso na garupa da moto, já está preso de forma preventiva. Os outros 6, um que estava na moto e os outros 5 que estavam no carro, dando apoio, também estão sendo investigados e identificados pela polícia para que logo possam ser encontrados e presos e possam pagar pelo crime que cometeram. A gente volta aos estúdios do Balanço Geral com você, Beto Rego. Ok, parabéns o trabalho da polícia, viu, Chico Filho? A gente quer parabenizar o trabalho aí da Polícia Civil. Ele aí se entregou porque ele tá com medo, porque ele sabe que se fosse pego aí numa operação, a negada ia meter bala nele. Aí ele se entregou logo, ficou com medo. Tá certo, parabéns, tem que demorar. Hoje em dia não existe mais esse negócio de respeito, tem que ter medo. Então o bandido tem que ter medo da polícia. Não tem mais esse negócio de respeito não, é medo, tem que ter medo, pavor.